Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quando vocês estão alegres com o Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Nós nos encontramos alegres por mais este privilégio, essa oportunidade a qual o Senhor, Ele aqui nos tem concedido nessa noite, para nós nos reunirmos, buscarmos a sua presença, bendizermos o seu santo nome na beleza da sua santidade e sabermos que somente o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração, e tomarmos em conta aquilo que nessa noite nós já ouvimos, que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Aqui nós estamos não é porque nós éramos bons, não é porque nós éramos bonzinhos, mas porque Deus, na sua infinita graça, Ele nos concedeu o fôlego, Ele enviou o seu Filho unigênito para padecer por nós, e nos deu a esta viva esperança da salvação por intermédio do seu sangue, amém? Glórias a Deus. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro do profeta Isaías, em um capítulo conhecidíssimo de todos nós, Isaías capítulo de número 40, louvado seja Deus, aleluia, graças a Deus. Isaías capítulo de número 40, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos ler nesta noite a partir do verso de número 12. Isaías capítulo de número 40, a partir do verso de número 12, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantos acharam, dizem amém. Amém. Quem está procurando, diga glória a Deus. Todos acharam, glórias a Deus. Isaías capítulo 40, verso 12 a seguir, diz-nos assim a palavra do Senhor: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? E com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco, já se secam quando ele sopra sobre eles, e o tufão os leva como a bragana. A quem, pois, me farei semelhante para que ele seja igual? Diz o santo: levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou as coisas. Quem criou essas coisas foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número.
Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É insondável, ou não há esquadrinhação para o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade e de misericórdia, uma vez mais diante da Tua presença nessa noite nós estamos, meu Deus, como dependentes e necessitados da graça, da misericórdia da parte do Senhor nessa noite. Verdadeiramente o Teu servo já orou, a Tua igreja te orou, ó Pai querido, e aqui nós estamos apenas na nossa dependência para pedir ao Senhor que a Tua mão e a Tua graça, ó Pai, permaneça estendida sobre a nossa vida nessa noite, e que o Senhor nos ensina a Tua vontade, segundo o Teu Espírito, ó Pai, é por intermédio da Tua palavra, é o que nós te oramos nessa noite, e te bendizemos por tudo, certos da Tua resposta. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Aplauda o nome do Senhor com palmas e alegre nessa noite. Glorifica o nome dele. Aleluia. Bendito seja Deus. Glórias a Deus. Amados irmãos, este texto é um texto de grande conhecimento, de grande parte de todos aqueles que aqui se encontram nessa noite. Aos irmãos que já há algum tempo maior receberam, assim como eu, esta graça de aqui juntos nós partilharmos da palavra de Deus, nos alimentarmos juntos daquilo que o Senhor Ele nos tem reservado, por ser que em algum momento, talvez até mesmo eu já passei por esse texto, porque é um texto riquíssimo da palavra do Senhor, assim como toda a palavra, e nós sempre falamos, ela é viva, ela é poderosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem e a mulher de Deus, eles sejam perfeitos e perfeitamente instruídos, nos diz o Senhor, para toda a boa obra. E este é um momento de virada na carreira do nosso irmão profeta Isaías, no chamado em que o Senhor ele lhe tinha entregue para profetizar ao povo de Israel a respeito muitas vezes da justiça da parte do Senhor, do castigo da parte do Senhor para os rebeldes, mas também o profeta Isaías é um daqueles profetas que recebeu uma grande dádiva da parte do Senhor, de ser chamado como um dos profetas, para ser um dos profetas messiânicos, um daqueles profetas que mais profetizaram a respeito não somente da primeira vinda de Cristo Jesus, a qual Ele veio e cumpriu por nós todas as coisas, mas também a respeito desta promessa, que hoje nós aqui esperamos, com a plena certeza de fé, de que Cristo Ele haverá de vir para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este capítulo de número 40, amados, ele é um momento de virada, porque a partir daqui nós vamos ter uma trajetória mais clara, na qual o próprio Deus entregava ao profeta a respeito de tempos, profecias a respeito de tempos de restauração,
a respeito de tempos de livramento. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus que tudo pode fazer. E na sua imensa graça, o Senhor, a partir deste capítulo, Ele começava a prometer livramentos ao seu povo, restauração ao seu povo, mediante um sincero arrependimento diante da palavra do Senhor. Bendito seja Deus. E amados irmãos, um dos primeiros passos que o povo de Deus ele precisa tomar para se arrepender, e muitas vezes quando caminha por caminhos tortuosos, o primeiro passo que o ser humano ele precisa dar para reconhecer que ele necessita do Senhor, para reconhecer que ele precisa se atentar para a voz do eterno Deus, é buscar conhecer quem é o Senhor, é buscar saber quem é o Deus que Ele fala, quem é o Deus que Ele direciona a palavra, quem é o Deus que Ele direciona o mandamento, para que por Ele possa viver. Louvado seja o nome do Senhor. E é justamente isso que o nosso Deus ele estava aqui a fazer ao seu povo de Israel, é o que o Senhor também ele nos quer nessa noite trazer à memória, porque quando Deus ele estava a descortinar o seu povo, o seu imenso poder, a sua imensa graça e a sua justiça, nesse capítulo de número 40, o Senhor não estava falando a um povo que jamais tinha ouvido a respeito dele. Deus ele não estava falando a um povo, as nações gentios que naquele tempo não conheciam, não viviam segundo o conselho do Senhor. Deus ele estava falando a um povo que já tinha um histórico de caminhar a ouvir a sua palavra, já tinha um histórico caminhando e ouvindo as instruções da parte do Senhor. Mas assim como este povo naquele tempo necessitava desta palavra da parte do Senhor, eu creio por intermédio do Espírito de Deus que nesta noite esta palavra ela fora separada para nós, para também nos trazer à memória quem é o Senhor nosso Deus, para também nos trazer à memória quem é o Deus que promete restauração ao seu povo, que promete livramento ao seu povo, que promete justiça ao seu povo, porque aquele que anda conforme a palavra de Deus, ele não precisa temer a justiça de Deus. Muitos têm medo de falar da justiça de Deus e trata como se falar da justiça de Deus fosse um tema de afastamento do povo, fosse um tema que espantasse o povo que quer se achegar à salvação, mas de maneira nenhuma é dessa forma. O próprio Cristo Jesus, quando ele vai falar a respeito das bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, o evangelista ele nos deixa registradas as palavras do Senhor, dizendo: olha, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós só podemos ter sede de justiça. Pensemos o que é isso, amados irmãos: termos fome e sede de justiça, um desejo profundo, como uma necessidade natural do nosso corpo. Nós ansiarmos, assim como nós ansiamos pela água quando sentimos sede, quando nós ansiamos pelo alimento quando nós sentimos fome, nós ansiarmos assim pela justiça de Deus. Requer que nós venhamos conhecer quem é o Senhor nosso Deus, requer que nós venhamos conhecer quem é o eterno Deus. E por isso nessa noite, assim como o Senhor aqui, ele questionava o seu povo, o Senhor ele quer saber de nós: será que tu não ouvistes? Será que tu não conhecestes? Tu não sabes quem é este eterno Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes, amados, e nós precisamos também nos lembrarmos disso, para não nos esquecermos e nos afastarmos do Senhor. Porque quando nós nos esquecemos de que o nosso Deus, ele é aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono, aquele mesmo
Deus, o qual o profeta aqui ele falava com propriedade as palavras do Senhor, que já tinha se revelado a ele no capítulo de número 6, e quando Isaías ele vê o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, a palavra nos diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele recebe a visão, ele vê o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, o seu séquito, o manto do Senhor encheu o templo, a sua glória estava enchendo os céus e a terra, os querubins estavam ao redor dele, os serafins estavam ao redor dele, e eles tinham 6 asas, eles clamavam que o Senhor é santo. E quando Isaías ele vê a grandeza do Senhor, a glória de Deus, ele diz: olha, ai de mim, porque estou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos eles viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Precisamos ter consciência de que este é o Deus que se revelou a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós tratamos com indiferença a palavra, quando nós tratamos com indiferença o culto que nós vamos prestar ao Senhor, quando nós tratamos com indiferença o momento que nós adentramos por essas portas, ou quando nós abrimos os nossos lábios para falar de Deus, e é como falar de um qualquer, é como falar de um chegado meu, porque hoje nós ouvimos por aí, é porque Deus é top, Deus ele é o meu parça, Deus ele não é o Senhor que está sentado sobre o alto e sublime trono, e que por ele nas suas mãos está o perdão, para que dele seja temido. Se o perdão ele não sair das mãos do Senhor, a nossa alma ela estaria no inferno, mas ele quer se revelar a nós como sublime aqui nesta noite. Ele quer se revelar a nós como Deus que se nos alcançou pela sua graça, e nos lembrar que ele não é ser humano como nós, ele não é homem como nós, ele não é mulher como você, ele não é ser humano, não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, nos diz a palavra do Senhor. A sua palavra ela permanece fiel, bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. E muitas vezes, amados, nós lemos as manifestações da parte do Senhor, como nós lemos em Isaías capítulo 6 e vemos o profeta atônito diante da glória de Deus, ou nós lemos a trajetória do povo de Israel pelo deserto, e nós vemos Moisés pedindo para ver a glória do Senhor, e somente de Deus passar assim, por ele deixando na fenda da rocha, o Senhor passa, não lhe permite ver a sua face. O Senhor fala com Moisés, e quando Moisés desce do monte, a sua face ela estava iluminada pela glória de Deus, e nós ficamos maravilhados, e muitas vezes nós esquecemos que este é o mesmo Deus que habita no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos mais, nos diz o escritor aos Hebreus, um sacerdote que vai ir de ano em ano para fazer sacrifício por nós, pelos pecados do povo, pois a palavra que ela nos diz: olha, nem todo o Líbano ele bastaria para o fogo, nem todos os seus animais bastariam para o sacrifício, mas Cristo, como Cordeiro de Deus Santo, ele se sacrificou por nós, ele morreu por nós, o véu se rasgou e nós tivemos acesso. O nosso acesso ele é direto para falar com o Pai, é na presença deste Deus que nós estamos aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não estamos aqui para habitar do lado de fora do véu, nós estamos aqui porque queremos adentrar até o interior do véu, aonde Cristo está sentado por este novo e vivo caminho que Ele nos preparou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o escritor aos Hebreus ele vai nos falar algo muito interessante, se não me falha a memória, no verso de número 13, quando ele começa a nos falar a respeito das glórias antigas que o Senhor tinha revelado ao seu povo e da manifestação de Deus para conosco. Ele vai dizer: olha, naquele tempo o Senhor assim se manifestou, o Senhor demonstrou a sua glória desta forma, e agora nós não nos queremos
chegamos àquele monte acesa em fogo, ao qual o povo de Israel no deserto ele se achegou. Nós não nos achegamos àquele monte e nem ouvimos aquela voz, que os que ouviam a palavra, eles estavam tão atemorizados diante da grandeza daquele que os falava, que eles pediam para que não lhes falasse mais. Mas nós fomos aperfeiçoados pelo Espírito e nós nos achegamos a Jerusalém celestial, nós nos achegamos à comunidade dos santos que foram aperfeiçoados pela palavra de Deus, nos diz o Senhor. E precisamos saber que nós nos achegamos a este Deus que pode salvar, a este Deus que pode transformar, que pode libertar, que pode tudo fazer, e que também nos haverá de tratar com justiça. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele é um Deus justo, e por isso é que nós precisamos buscar, conhecer o Senhor, porque se nós vivermos em justiça diante de Deus, então naquele dia nós teremos essa viva esperança, que o Senhor aqui ao final, ele vai nos falar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não podemos começar a comparar o Senhor com as coisas que nós aqui muitas vezes vemos. A palavra ela nos pergunta: tu não viste? Será que você não considerou os fundamentos da terra? Nós olhamos para a natureza, para as belezas das coisas que estão criadas. Ele diz: foi Ele que tudo fez. Ele pôs esses fundamentos. Ele está sentado sobre o globo da terra. O salmista, quando escreve o salmo de número 104, se não me falha a memória, ele vai nos dizer que Ele é aquele que se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Este é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós consideramos assim as coisas criadas, então nós sabemos que é muito maior, infinitamente maior é o Senhor nosso Deus. Ele estende os céus como cortina, nos diz a palavra. Ele desenrola os céus como tenda para neles habitar. Esse é o Senhor a quem nós servimos, e é por isso que nós podemos confiar no livramento do Senhor. Se nós andarmos na sua palavra, nós podemos confiar na restauração do Senhor, no avivamento da palavra do Senhor. E o avivamento ele vem desta mesma forma. Bendito seja Deus. Avivamento, nós precisamos nos lembrar, assim como nosso irmão pastor Lucas, algo semelhante ao que ele nos falava ainda na noite de ontem aqui pelo Espírito do Senhor. Nós precisamos saber que avivamento não é nós sairmos pulando de um lado para o outro, assim como aquele povo estava lá no deserto, quando Moisés ele foi receber as leis do Senhor. Eles diziam: olha, o que será que se aconteceu nesse Moisés? Nós vamos fazer deuses para nós aqui, algo semelhante. Nós vamos nos alegrar, nós vamos festejar. E eles jubilavam de uma forma, nos diz a palavra, que a terra ela tremeu, mas o Senhor não estava ali. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Malaquias, quando ele começa a perguntar ao Senhor a respeito da justiça de Deus, ele estava falando: Senhor, eu sei que tu és grande, mas muitas vezes parece que tu és tampura de olhos, que não vês a maldade sobre o mundo. Mas Deus ele vai trazer um avivamento ao coração do profeta, e ele começa a dizer: como eu vi o Senhor da sua majestade, ao som da sua voz os meus lábios eles tremeram, a podridão ela entrou nos meus ossos e eu não conseguia me suster. Mas agora que eu conheço a justiça desse Deus, descanse ele no dia da angústia, no momento em que ele se levantar para fazer justiça e juízo sobre a terra, eu haverei de descansar, porque eu espero no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. E se nós também ouvirmos assim a palavra de Deus e considerarmos quem é o Senhor, nós seremos avivados pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E então, ao final, o profeta ele vai registrar também as palavras do Senhor, dizendo, e o Senhor ele questiona ao povo no verso de número 27, dizendo: olha, porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor,
e o meu juízo passa despercebido, ao meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos saber, amados, os nossos caminhos, eles não são encobertos ao Senhor, seja para o bem ou seja para o mal. A palavra nos diz que todas as coisas estão nuas e patenteadas diante dos olhos daquele ao qual nós haveremos de prestar contas. Todas as coisas estão diante do Senhor, e por isso precisamos ter esse anseio por conhecer a Deus. E ao considerarmos a grandeza do Senhor, nós fazemos assim como o profeta, ele faz, assim como o salmista, ele faz no Salmo de número 139, algo que muito me ensina pela palavra. Quando ele vai considerar o poder, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, ele diz: olha, Senhor, tu me sondaste, tu me conheces o meu levantar, conheces o meu assentar, tu de longe entendes o meu caminho. És esse Deus tão grande. E ao chegar ao final do salmo, ele faz uma oração ao Senhor, dizendo: olha, Deus, então sonda-me agora, conhece o meu coração, prova-me, vê se existe em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós não podemos correr diante da face do Senhor. Se tu caminhas por caminhos tortuosos, não tem de se esconder diante de Deus. Deus, ele conhece o teu caminho, Deus, ele conhece a tua vida. Achegue-se ao trono da graça do Senhor e peça a Deus: Senhor, eu necessito dessa graça, eu preciso mudar a minha conduta, eu sei que tu és grande, tu és poderoso, então me sonda, Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. E então nós poderemos ter esta esperança, a qual o Senhor aqui, ele vai nos dizer, e ele diz: olha, ele é aquele que dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, pois poderoso é o Senhor para nos sustentar. Palmas bem alegres ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.